A situação na América do Sul está ficando cada vez mais tensa e para 2026, Trump parece ter grandes planos. Pois o ataque de decapitação contra a Venezuela, antes visto como divisor de águas na política das grandes potências, agora mostra ser só o começo de uma nova etapa da política externa americana. Uma fase em que opções militares voltam a ser discutidas e aplicadas. Após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a região está em estado de emergência. Caracas está desestabilizada, organizações internacionais alertam para uma espiral de escalada, e muitos países da América Latina fazem a mesma pergunta. Quem será o próximo? E essa resposta veio mais rápido do que se esperava. De repente, a Colômbia está no centro das atenções. País que por décadas foi o aliado mais próximo de Washington na América do Sul. Um país que recebeu bilhões em ajuda militar, tolerou bases dos Estados Unidos e foi um pilar central na guerra americana contra as drogas. Mas, sob o atual presidente Petro, o país tomou um novo rumo. Mudou de rumo e por isso agora está sendo publicamente atacado por Trump. Ele está dizendo que a Colômbia é o próximo alvo. Ele fala de drogas, caos e um governo supostamente fora de controle. A mesma narrativa usada na Venezuela. Quando questionado sobre possíveis ações militares, ele diz uma frase que causa choque em Bogotá. Para Trump, intervenção militar parece ótima. Ele afirma que os Estados Unidos não vão mais assistir enquanto o veneno flui da Colômbia para cidades americanas. Se um governo não quiser ou não puder, müsse Washington andere Mittel in Betracht ziehen. O presidente colombiano é citado diretamente. Trump afirma que Petro perdeu o controle do país e que a Colômbia não pode ser refúgio para inimigos da América. Ao ser questionado se descartaria uma intervenção militar, Donald Trump novamente não responde diplomaticamente e diz: se for necessário, faremos o que for preciso. Agora todos os alarmes soam em Bogotá. A ministra das Relações Exteriores da Colômbia já preparou o povo para a possível intervenção dos Estados Unidos. Se houver agressão desse tipo, os militares defenderão o território e a soberania do país. Porém, o que Trump planeja agora pode ser ainda pior e parece pensado há muito tempo. O que ocorre atualmente na Colômbia? Após a Venezuela, será que os Estados Unidos vão intervir na Colômbia também? Por que esse país é tão importante para Trump a ponto de considerá-lo indispensável e o que essa escalada representa para a América Latina e além? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Os Estados Unidos parecem retomar padrões do século XIX. A nova política de Trump é frequentemente chamada de Doutrina Monroe, em referência à Doutrina Monroe. Nela, os Estados Unidos declararam todo o continente americano como sua esfera exclusiva de influência. Na época, o objetivo oficial era afastar as potências europeias, mas na prática, a América Latina deveria se tornar o quintal geopolítico dos Estados Unidos. Qualquer governo fora dessa influência era visto como ameaça e eliminado, especialmente no século XX. Durante o século XX, houve várias intervenções diretas e indiretas. Por exemplo, na Guatemala, em 1954, um governo eleito foi derrubado porque ameaçava interesses econômicos americanos. No Chile, os Estados Unidos apoiaram um golpe militar em 1973. Em Nicarágua, El Salvador, Panamá e República Dominicana, Washington interveio militarmente, de forma aberta ou encoberta. Às vezes era por comunismo, outras por estabilidade, mas o padrão seguia igual. Quando um país se desviava politicamente, os Estados Unidos reagiam. A Colômbia tinha papel especial nesse sistema. Diferente de outros países, foi aliado próximo dos Estados Unidos na região por décadas, não adversário. Desde os anos 80, a Colômbia virou o principal palco da guerra às drogas dos Estados Unidos. Bilhões de dólares foram investidos no Plano Colômbia nas Forças Armadas, na polícia e nos serviços de inteligência. Assessores americanos estavam no local, unidades colombianas treinadas e apoio de reconhecimento aéreo e forças especiais atuaram contra cartéis e guerrilhas. E, mesmo assim, o tráfico de drogas nunca desapareceu de verdade. Para muitos colombianos, ficou a impressão de que os Estados Unidos queriam estar presentes militarmente, mas nunca quiseram realmente resolver os problemas estruturais do país. O objetivo principal era assegurar a lealdade política do Estado. O ponto essencial é que enquanto a Colômbia se mantinha alinhada, era vista como parceira. Com a mudança política sob o presidente Petro, a percepção em Washington mudou. Agora não se fala mais em cooperação, mas em fracasso. Não mais em ajuda, mas em consequências militares. Aqui fica claro que a operação na Venezuela não visava apenas o acesso a Maduro, teve vários efeitos simultâneos. Trump conseguiu mostrar força internamente, mesmo sob pressão pela inflação e pelos arquivos Epstein. Na política externa, ele mostra que os Estados Unidos querem voltar a sancionar e eliminar governos ativamente. Portanto, vemos como é importante entender essas alianças geopolíticas, ações e relações de poder. Apesar da indignação internacional, a reação teve poucas consequências. Cada governo nas proximidades imediatas dos Estados Unidos precisa agora se perguntar se deve confrontar os Estados Unidos ou se é melhor alinhar-se com eles.
Porque no papel, a Venezuela tem aliados próximos como Rússia, China e Irã, mas se nem mesmo esses ajudam em uma situação tão excepcional, os países vizinhos, com alianças ainda mais fracas, ficam ainda mais desamparados. E é exatamente por isso que agora vemos esse exemplo. Para os Estados Unidos, o país é incrivelmente importante. Geograficamente, controla o acesso central entre o Caribe, a região amazônica, o Pacífico e a América Central. Militarmente, o país é ligado há décadas aos Estados Unidos. A inteligência americana conhece suas estruturas, consultores dos Estados Unidos atuaram por anos e operações conjuntas marcam a história dos dois países. Provavelmente seria possível restabelecer presença lá rapidamente, já que o país só mudou sua política externa nos últimos anos. Pela primeira vez na história recente, a Colômbia tem um presidente fora do tradicional establishment de segurança. Gustavo Petro, ex-integrante de um movimento guerrilheiro e vindo da oposição de esquerda, questionou abertamente princípios centrais da política anterior. Sob sua liderança, a Colômbia foi gradualmente abandonando a abordagem apenas militar no combate às drogas. O foco de décadas na repressão, operações antidrogas apoiadas pelos Estados Unidos e o aumento do poderio militar está sendo substituído por uma abordagem diferente. Menos ataques aéreos e cooperação com forças especiais dos Estados Unidos, mais programas sociais, negociações com grupos armados e busca por solução política para o problema das drogas. Além disso, Petro dá novos contornos à política externa. Ele dialoga com governos de esquerda na América Latina, adota a postura mais independente dos Estados Unidos e defende soberania e autonomia. Uma ideia que vai contra a ideologia de Trump, por isso surgem as ameaças. Ele justifica quase só com um argumento: as drogas. Trump menciona grandes quantidades de cocaína, rotas de contrabando abertas e diz que a Colômbia perdeu o controle, argumento que se aplica mais à Colômbia do que à Venezuela. Porque a Colômbia realmente desempenha um papel central na logística global das drogas. Mas isso não é de agora, e nem mesmo as operações americanas até agora trouxeram resultados realmente positivos. E assim, parece que para Trump trata-se também de uma cruzada pessoal contra Petro, pois já no início do seu segundo mandato houve um confronto aberto. Após o presidente colombiano criticar Trump publicamente várias vezes, Trump respondeu de forma incomumente dura. Ele declarou que a Colômbia estava sendo governada de forma totalmente errada sob essa liderança e falou de um presidente que não sabe o que está fazendo, ao mesmo tempo em que ameaçou impor tarifas elevadas. E esse embate agora entra em uma nova fase, com Trump ameaçando abertamente a Colômbia com uma intervenção militar. Trump afirmou no fim de semana que Petro deveria se cuidar e chamou o presidente de esquerda da Colômbia de homem doente, acusando-o de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos. O presidente colombiano disse na segunda-feira que, diante das ameaças de Trump, estaria pronto para pegar em armas. O ex-guerrilheiro escreveu ainda no X: "Jurei nunca mais pegar em uma arma, mas pela pátria voltarei a pegar em armas." E assim, a situação está mais grave do que há muito tempo não se via. Mas o que os Estados Unidos podem estar planejando agora? Em Washington, discutem-se várias opções, principalmente medidas militares limitadas, abaixo do limiar de guerra. No círculo de Donald Trump, fala-se recentemente em ações pontuais, ou seja, ataques à infraestrutura de drogas, campos de treinamento ou pontos logísticos. Isso poderia ocorrer, como na Venezuela, sem aprovação do governo. Donald Trump afirmou que atingiriam cartéis e apoiadores onde se sentem seguros, sem precisar da permissão de governos fracassados. É provável uma grande expansão das atividades de inteligência. Inclui mais uso de drones para reconhecimento, vigilância eletrônica, operações cibernéticas e cooperação próxima com unidades das forças de segurança colombianas, mesmo contra a vontade declarada da liderança política. Há ainda a alavanca econômica. Em Washington, discute-se novas tarifas punitivas, congelamento de benefícios comerciais e bloqueio de créditos internacionais. Trump resumiu recentemente: se um país não coopera, logo enfrenta dificuldades econômicas e possível isolamento político. Os Estados Unidos poderiam rotular a Colômbia como Estado inseguro ou parceiro não cooperativo, prejudicando investimentos, turismo e relações diplomáticas. Todos esses passos têm em comum o objetivo de enfraquecer, disciplinar e pressionar a Colômbia a mudar de rumo, sem uma intervenção militar oficial. Muita coisa lembra a situação na Venezuela, pois os Estados Unidos agiram da mesma forma por meses. Mas como Maduro continuou recusando, ocorreu a intervenção militar. A decisão de Petro deve ser conhecida só nas próximas semanas. O fato é que a Venezuela foi um modelo para toda a América do Sul, e Trump deixou muito claro quem vai mandar sozinho no futuro no hemisfério ocidental. Mas o que vocês acham? O que Trump planeja na Colômbia e quais outros passos ele pode estar planejando na América do Sul? Comentem aí. Se vocês também têm interesse em saber o que está acontecendo agora no Irã, eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!